Canal YouTube Eli Correia Oficial. Oi, gente! O canal da saudade. Estou esperando a sua inscrição no nosso canal e também a sua história para eu poder narrá-la aqui. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, A Vizinha Fofoqueira, primeira parte. Me chamo Lucy e sou aqui do ABC. Tenho 62 anos hoje. Sou casada há 31 anos. Eu e meu marido temos 2 filhas, a Laila e a Laura. Meu esposo Valdemir sempre foi um homem bom, trabalhador, bom marido, bom pai. Mas sempre teve um temperamento muito enérgico, às vezes explosivo. Sabe, uma pessoa temperamental e sistemática. Muito boa pessoa, mas em algum instante, em algum momento, alguma coisa pode provocar nele uma explosão. Ele é muito temperamental. Então, às vezes a nossa convivência é um tanto difícil. Discutimos bastante, ou melhor, discutíamos bastante. Ele também discutia com as filhas. Coisas normais da convivência, mas sempre, muitas vezes, aquela pessoa temperamental, um tanto enérgica, sistemática, um tanto nervosa, comigo e com as filhas. Mas nada que saísse fora do nosso dia a dia de família. Hoje, as minhas filhas estão com 25 anos uma e 27 anos a outra. A minha história tem a ver com a minha filha de 25 anos, a Laila. Ela sempre foi uma boa filha, estudiosa, muito dedicada. Claro, deu um pouquinho de trabalho na adolescência, como qualquer adolescente. Naquela loucura dos hormônios, né? Hormônios à flor da pele, o adolescente tem algumas reações assim, sabe? Mas sempre foi uma boa filha. As 2, aliás, sempre foram boas filhas, Laura e Laila. Enfim, tínhamos uma vida tranquila. Só que na minha rua morava uma senhora chamada Antonísia, que já na época do ocorrido deveria ter lá os seus 70 anos e sempre foi extremamente maldosa, extremamente fofoqueira e mentirosa. Fazia fuxico com a vida dos outros, fazia fofoca de todos, chegou a acabar com um casamento de um vizinho por causa de fofoca. Fazia os vizinhos brigarem por causa exatamente dessas coisas que ela fazia, essas mentiras que ela contava, ou às vezes podia até ser verdade, mas ela contava com um tal jeito assim que criava uma animosidade, olha, uma brigaiada. E essa senhora começou a perseguir e falar mal da minha filha para os outros, chamando ela inclusive de um nome feio, que eu não vou dizer aqui, mas todo mundo pode deduzir qual é, aquele nome P. P. Que a minha filha não passava de uma P. Com 17 anos, minha filha se tornou uma moça muito bonita. Um corpo muito bonito, um corpo escultural. Chegou a fazer teste para ser assistente de palco de televisão, mas não foi aprovada. Não por ela não se enquadrar, apenas por ser menor de idade, 17 anos, e não podia ser assistente de palco. Quando minha filha saía para trabalhar na loja em que ela trabalhava na época, essa senhora, Dona Antonísia, a fofoqueira, já ficava na janela da casa dela, que era bem em frente à nossa casa, e ficava acompanhando a minha filha. Ficava olhando a minha filha de cima a baixo e acompanhando a minha filha. Minha filha, por trabalhar e já ganhar o seu dinheiro, sempre gostou de comprar roupas boas, roupas bonitas e roupas condizentes com a sua idade, jovem. E por ser muito vaidosa, andava sempre muito bem maquiada, de cabelo arrumado
e adorava usar batom vermelho. Era o seu batom predileto, batom vermelho. Usava todos os dias, até para ficar em casa ela usava o tal do batom vermelho. Ela adorava. Chegou ao meu ouvido por uma vizinha muito boazinha, que me pedindo sigilo, pelo amor de Deus, não fala para ninguém. Então essa minha vizinha disse que Dona Antonísia tinha dito que a minha filha era prostituta, era P. Você vê que ela anda toda bem arrumada, toda maquiada. Você viu aquele batom? Aquele batom vermelho lá não é de gente que presta, não. É de moça, sabe? Então falou lá o termo, né? Prostituta. Essa minha vizinha, que mal falava comigo, mas me disse que não achou justo, não achou certo a Dona Antonísia chamar a minha filha desse nome, sabe? Chamar a minha filha desse jeito, e chegou a falar para Dona Antonísia medir as palavras. Mede as palavras, Dona Antonísia. Não fica falando assim da filha dos outros, não, senão a senhora pode causar uma grande confusão. Meu marido, veja, eu como esposa, eu sou obrigada a compartilhar com meu marido. Ele é meu marido, ele é meu esposo, ele é o pai das meninas. Então, eu pedi a ele, pelo amor de Deus também, que não falasse para ninguém, que ele se controlasse, porque eu sei das reações dele, eu sei que ele é sistemático, eu sei que ele é explosivo. Então, eu antes de falar para ele, mas não podia deixar de falar. Não podia deixar de falar, mas fui procurando palavras, procurando um jeitinho para dizer a ele o que a vizinha veio me falar. Bem, você sabe aquela vizinha, boazinha, há umas 2 casas aqui da nossa? Então, bem, olha, eu vou falar uma coisa, mas não fica bravo. Eu vou falar porque eu sou obrigado a falar, porque você é meu marido. Mas não vai ficar, sabe, nervoso. Mas o que é? O que é? Fala logo. É o seguinte, essa vizinha, muito boazinha, me procurou para dizer que a Dona Antonísia, sabe, você sabe, a velha fofoqueira, disse para ela, para essa vizinha, que a Laila, ela é prostituta, por andar com batom vermelho, por andar com aquelas roupinhas, sabe? Nessa hora, nesse momento, meu marido se transtornou, meu marido perdeu a cor, meu marido ficou louco. Até me arrependi de ter contado para ele. Mas ele é meu marido. Horas, eu sei de uma coisa e não vou falar pro meu marido, que é o pai, inclusive, da menina. É ou não é? Então eu me vi obrigado a falar a ele, mas pedi, pelo amor de Deus, que ele se controlasse, que ele não tomasse nenhuma atitude intempestiva. Sabe aquelas atitudes, calma, eu vou falar, mas calma. Mas só que quando eu disse, ele perdeu a cor, ele ficou louco. Olha, mas eu pedi para ele, pelo amor de Deus, você me prometeu que não ia fazer nenhuma loucura, você não vai fazer nenhuma besteira. Pelo amor de Deus, eu te peço, não vai fazer nenhuma besteira. Eu era obrigado a falar para você. Você é o pai da Laila, você é meu marido, então não tenho eu que ficar guardando coisa de você. Mas não vai fazer nenhuma besteira. Não vai fazer nenhuma besteira. Que eu mesma vou falar com a Dona Antonísia. Eu mesma vou falar com a velha fofoqueira. Você fica quieto, só para você ficar sabendo. Se controle. Então eu fui lá na casa da Dona Antonísia, bati no portão dela, ela veio me atender e eu, sem meias palavras, curta e grossa, já disse: Dona Antonísia, a senhora veja bem com quem está falando, viu? A senhora veja bem o que a senhora está falando da minha filha. Minha filha, quando sai aqui de casa, ela vai trabalhar. Não é nenhuma garota de programa, não. Não é nenhuma garota de programa, não é nenhuma prostituta, como a senhora falou, tá? A minha filha é trabalhadeira, já terminou a escola, é uma boa moça, e se ela se arruma e gosta de se maquiar, ela gosta de usar batom vermelho, problema dela. O dinheiro que ela ganha é para ela. O dinheiro que ela ganha é dela. Ela gasta com o que ela quiser. E eu não quero ouvir mais a senhora falando da minha filha novamente. Eu peço para a senhora, Dona Antonísia. Eu estou sendo educada.
educada, mas meu marido não é nada educado. Então eu peço, pelo amor de Deus, por gentileza, nunca mais abra sua boca para falar mal de ninguém, para fazer fofoca principalmente da minha família. Tá certo, dona Antonísia? A senhora entendeu? A senhora compreendeu? Eu vim aqui, olha, nervosa, porém numa boa, com educação, pedindo à senhora. Agora, pelo amor de Deus, pare de fazer fofoca. Pare de usar o nome da minha filha como prostituta, como garota de programa. Ela não me respondeu nada. Depois que eu falei tudo o que eu tinha de falar, virei as costas e saí. O tempo passou. A minha filha, percebi, andava triste, muito triste. Andava muito calada. Nós perguntávamos para ela o que ela tinha, mas ela dizia que não era nada, que era impressão nossa de que ela estava assim calada, triste. Um dia, minha filha chegou em casa do trabalho e pediu para conversar comigo, mas fez um sinal assim para mim de silêncio, para não chamar a atenção da irmã, nem do pai, e era para que nós fôssemos para o quarto. Eu achei meio estranho isso. Ela faz um sinal de silêncio. Mãe, eu preciso falar com você, vem aqui para o quarto. Aos prantos, quando fechei a porta do quarto, quando nós fechamos a porta do quarto, aos prantos, a minha filha começou a me pedir desculpas, a me pedir perdão. Mas filho, o que aconteceu? Perdão do quê? Desculpas do quê? Mãe, a senhora promete que me perdoa, a senhora promete que entende o que eu vou falar, mas eu não tenho nem ideia do que você vai falar, mas claro, eu sou sua mãe, claro que eu entendo. Fala então, o que está acontecendo? Mamãe, eu estou grávida. Eu olhei bem para ela. Sabe quando você demora alguns segundos para entender o que você ouviu? Grávida, 17 anos. Filha, pelo amor de Deus, é isso que eu ouvi mesmo? Você está grávida? Mamãe, estou grávida mesmo. Mas por que você não usou? Por que vocês não usaram camisinha, não usaram preservativo? Então ela disse que usou, mas que a camisinha furou durante o ato. A camisinha, o preservativo furou, ele arrebentou durante o ato. Filha, eu tenho que contar para o seu pai. Você sabe que eu não escondo nada do seu pai, eu tenho que contar para ele. Mamãe, tenta controlar papai. Eu imagino qual vai ser a explosão dele. Eu imagino qual vai ser a reação dele. Calma, calma. Então, mamãe, se você vai falar mesmo para ele, eu tenho que falar. Não é que eu vou falar, eu tenho que falar. Ele tem que saber. Afinal de contas, daqui a pouco a barriga vai aparecer. E ele pode até, eu posso até ser acusada de ter escondido. Então eu vou ter que falar para ele. Mas mamãe, então você fala para ele, mas quando eu não estiver aqui, fala para ele só amanhã, quando eu já tiver ido para o trabalho. Aí você chama ele de lado e conta. Então eu perguntei, e o rapaz? O rapaz já sabe? Ela respondeu que sim, e que assumiria a paternidade, porém depois de fazer um DNA. Eu sei que naquela noite eu não dormi. Como contar para o meu marido, conhecendo o temperamento dele? Quando ele souber que a filha está grávida, eu não sei, o mundo vai acabar, o mundo vai cair. Então eu comecei a pensar como falar para ele no dia seguinte, depois que Laila fosse para o trabalho. E também comecei a pensar, que besteira, meu Deus, que cabeça sem juízo, tão jovem ainda minha filha, 17 anos e grávida, e sem um relacionamento sério, sabe, grávida aos 17 anos, como vai ser? Pai do céu, como vai ser? Bom, no dia seguinte, minha filha, um tanto abalada, se arrumou, saiu para o trabalho.
E chamei então meu marido para o quarto. Também, mesma coisa que a minha filha fez na noite anterior, me chamando para o quarto dela. Dessa vez, eu preparei café, tomamos o café e tal, aí chamei o meu marido para o nosso quarto. E comecei a conversar com ele. Antes de dizer qualquer coisa, eu falei para ele: tenha calma. Eu vou pedir para você calma. Sim, calma? Mas o que aconteceu? O que está havendo? Amor, olha, eu te peço calma antes de qualquer reação sua. Antes de qualquer atitude sua, eu peço que você se controle. Você já está me deixando nervoso. Você já está me deixando nervoso. O que é que aconteceu? Então, olha, é o seguinte, é nesse momento que a nossa filha, Laila, precisa do nosso apoio. Mais do que nunca está precisando do nosso carinho, do nosso amparo, porque ela está sofrendo muito e muito triste. Meu marido ficou tão nervoso que eu dissesse logo: o que está acontecendo? Eu estou percebendo mesmo que ela anda calada, eu estou percebendo mesmo que ela anda meio triste, nós já conversamos sobre isso. É o seguinte, Laila está grávida. O quê? O que você falou? Laila, 17 anos, está grávida? Mas você tem que se controlar. Você tem que manter a calma. Não adianta tomar uma atitude agora, sabe, desesperada. Já está grávida, acabou. Meu marido começou a passar mal. Meu marido chegou a vomitar. À noite, quando Laila chegou do trabalho, sentamos todos para conversar. E meu marido, de um jeito frio, e a gente percebia com raiva, mas controlado, disse que era para trazer o rapaz para ele conversar. Me traga o rapaz que eu quero conversar com ele. Ela mandou mensagem. E o rapaz veio, o garoto veio. 1 ano mais velho que ela, um menino também. Tão somente 1 ano mais velho que ela. O rapaz veio, o jovem veio e ele então falou: eu quero conversar sozinho com o moço. Eu quero conversar sozinho com o rapaz. Nessa hora eu me coloquei e disse: não, eu também sou mãe. Eu sou também a mãe e você não vai conversar sozinho com ele, coisa nenhuma. Eu sei lá qual a reação dele com o rapaz. Eu sei lá qual vai ser a reação dele com o menino. Não. E também é o seguinte, eu sou mãe mesmo e quero participar da conversa. Então eu falei: não, eu quero participar, não aceito você conversar sozinho com ele. Então tudo bem. O menino não parecia ser um menino mau. Era um garoto jovem, bonito, forte, sabe, esses garotos fortes, e muito educado. Ele apenas nos disse: eu assumo sem problemas a paternidade. Só que eu preciso ter certeza que o bebê é meu. Nessa hora, meu marido se sentiu ofendido e perguntou pro menino, né? O que você quer dizer com isso? O que é que você quer dizer com isso? Aí o rapaz, assim, meio amedrontado, mas falou, o nome dele Vitor. Vitor, então disse: com todo respeito ao senhor, com todo respeito à senhora e com todo respeito à sua filha, Laila, a toda a família, mas ela não é minha namorada. A gente só tá ficando. E eu não sei se ela tem outros relacionamentos, se ela fica com outros rapazes. Por isso eu gostaria de fazer o DNA depois que o bebê nascesse. Olha, imagine o clima. De fato, nem namorados eles eram, apenas eram ficantes. Aquilo que eles falam de crush, sabe? Bom, meu marido, diante da situação, disse: eu quero conversar com seus pais. Eu quero conversar com seus pais. Bom, os pais do rapaz vieram, boas pessoas, trabalhadores, e eles disseram que nós teríamos o apoio deles, inclusive financeiro, para comprar as coisas do bebê, o quartinho, o enxoval. Bom,
ficou mais ou menos, diante de toda aquela situação, mais ou menos uma coisa meio controlada. O tempo foi passando, meu marido, desgostoso, decepcionado, parou de falar com a filha. Ele cortou qualquer relação com a filha. Ele parou de conversar com a filha. E 5 meses depois, quando ela já estava com 6 meses, ele ainda não falava com ela. Ele ainda não falava com ela. Desde então, 5 meses sem trocar uma palavra sequer com a filha. Doía na minha alma ver minha filha se ajoelhando frente ao pai, implorando para o pai voltar a falar com ela. Mas ele nem olhava para os olhos dela. Ele a ignorava totalmente indiferente à filha. Um dia eu chamei ele e comecei a falar tudo o que estava engasgado. Falei que ela continuava sendo nossa filha, grávida ou não, ela continuava sendo nossa filha. Que ela só tinha a gente para dar apoio, para ampará-la. Que não havia mais nada a se fazer a não se dar apoio e carinho a ela. Que ela estava sofrendo demais com o problema em si e ainda pelo desprezo do pai. E ela, queira ele ou não, carregava o nosso netinho ali na barriga. Ele ficou calado. Ele ficou calado. E não só eu, como a minha outra filha, também tentava conversar com o pai. Meu marido ficou depressivo por esse tempo. Não me respondeu absolutamente nada. Eu disse, inclusive, que ele precisava procurar ajuda psicológica, que ele estava com depressão. Bem, o tempo foi passando e a dona Antonísia voltou a ofender minha filha. Passou a dizer aos vizinhos, como fofoqueira que era: "Tá vendo? Estão vendo aí? Não disse que ela era uma prostituta? Eu não disse que ela era uma P. Ponto. Agora, além de prostituta, tá buchuda também. Eu disse que essa menina não prestava. Ninguém acreditou em mim. Ninguém." Eu saía na rua para ir no mercado, na feira, na farmácia e ouvia piadinhas dessa senhora, dessa fofoqueira dos infernos. Um dia, saí com meu marido para comprarmos umas coisas e ela, quando nós passamos, começou a cantar um trecho de uma música chamada "O Mundo é um Moinho". Eu, sinceramente, nunca tinha ouvido essa música. Eu não conhecia essa música. Depois que eu vi ela cantando e fui procurar saber, é uma música do Cartola. Que dizem que ele fez essa música para a filha dele, que era prostituta. A música "O Mundo é um Moinho". Eu estava tão perdida com a situação da minha filha. A tristeza dela, sim, a tristeza dela. E agora a depressão do meu marido, que eu não tinha mais forças para responder a dona Antonísia. Fosse outra época, por certo eu tinha brigado com ela, será, tinha feito uma... Mas sabe quando você já não tem mais forças? Diante da situação toda que você vive? Meu marido, que antes com toda certeza arrumaria uma confusão daquelas com a fofoqueira dona Antonísia. Meu marido, conhecendo como eu conheço, se ela cantasse essa música em outras épocas, teria arrumado uma confusão, teria arrumado uma briga com ela, que sei lá quais seriam as consequências. Mas não só eu, até ele passou a ignorá-la. Na verdade, ele ignorava a todos, até a mim. Não abria a boca mais para falar nada. Nem um bom dia em casa, nem um bom dia. Meu marido um dia acordou inexplicavelmente, sabe, do nada, um pouco mais animado, e foi pintar o nosso portão. Tem gente que diz que às vezes quando você faz alguma coisa assim, você distrai. E ele, do nada, aquele dia amanheceu mais animado e foi pintar o nosso portão. A minha filha já estava com um barrigão de 8 meses e saiu para trabalhar. Se despediu de mim, eu que estava na cozinha,
do pai não podia falar nada porque o pai nem olhava para ela. Então ela foi trabalhar 5 minutos. Olha, não deu 5 minutos que a minha filha havia saído. Não deu 5 minutos, talvez 2, 3 minutos depois que ela saiu, que ela se despediu de mim. Eu ali na cozinha começo a escutar, começo a ouvir uma gritaria. Sabe, uma gritaria, mas meu Deus, da onde vem isso? Uma gritaria ali fora na rua, sei lá da onde vinha aquela gritaria. Meu marido estava pintando o portão, a minha filha praticamente tinha acabado de sair para trabalhar. E de repente eu ali na cozinha, gritos, um alvoroço. O que será que é? O que será que é? Saí desesperada para saber o que estava acontecendo. E quando eu vi, eram meu marido, Dona Antonísia, minha filha com aquele barrigão, grávida de 8 meses. Eram os vizinhos. Uma verdadeira loucura. Essa é a primeira parte dessa história. A história da vizinha fofoqueira. Você não pode perder a segunda parte. Que saudade de você! A Vizinha Fofoqueira, primeira parte. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.